de lenha, tu nunca serás Liverpool. Com uma cara sarnenta e olhos azuis. Porto de lenha, tu nunca serás Liverpool. Olá para você que está acompanhando, navegando pelas nossas plataformas digitais. Começa agora o podcast As Jornalistas. Inclusive começa com esse cenário lindo que você vai acompanhar agora, o Largo de São Sebastião, Teatro Amazonas, imagem, inclusive, aqui da Valer Teatro. Eu já quero, inclusive, agradecer o apoio cultural da Valer Teatro. Hoje, se nós estamos aqui gravando o podcast As Jornalistas, nós devemos a esse apoio cultural por meio do fundador, Isaac Maciel. Também quero agradecer ao Walter Santos, ele que está cuidando de tudo aqui do nosso podcast. Bom, o podcast As Jornalistas é feito por 5 mulheres. E 5 mulheres que vão trazer aí as suas experiências, não somente experiências jornalísticas, mas também experiências de vida. E eu já quero começar, inclusive, apresentando esse time de peso que está aqui comigo. Eu, primeiramente, que sou a mediadora Artemisa Gadelha, que fundei esse ano, inclusive, o blog da Gadelha. E já quero apresentar também comigo nessa missão a Audrey Bezerra, ela que é fundadora do portal Dia a Dia Notícia. Seja muito bem-vinda ao podcast As Jornalistas, Audrey. Muito obrigada, Artemisa, a todas vocês. É um prazer enorme, né? E para mim é até um desafio, né? Porque eu sempre fui aquela repórter, né, do impresso, né? Depois a gente vai falar ali um pouquinho do meu currículo. Então, para mim, hoje estar aqui participando é também um desafio, mas eu tenho certeza que vai ser muito prazeroso. Agradeço aí a todos vocês. E aqui do meu ladinho também quero apresentar a jornalista também Érica Lima, ela que é fundadora dos portais O Convergente, o Manaós e ainda também do Instituto Um Convergente Pesquisa. Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz por estar aqui, muito agradecida. Eu acho que vai ser, acho ou não, tenho certeza, né? Nós vamos contribuir muito com muitos temas relevantes e super feliz por estar aqui com essas mulheres, com essas minhas pares, falando sobre temas que vão chamar a atenção. Ainda a jornalista Carla Costa, fundadora do portal Planeta 92, também seja muito bem-vinda. Quero agradecer, Artemisa, o seu convite, agradecer você ter tido essa ideia brilhante de reunir mulheres, porque sim, a gente precisa se expressar, a gente precisa se posicionar. Então, estou muito grata por ter sido convidada por você, por poder compartilhar aqui das ideias com as minhas amigas e para que a gente realmente possa fazer a diferença na vida de outras pessoas, esclarecendo, dando nossa opinião. Então, obrigada e sim, vai ser um sucesso. E finalizando esse time de mulheres, de jornalistas, a jornalista Paula Litaif, ela que é fundadora da Rede Cenário. Obrigada, Artemisa, obrigada por esse convite também. E sempre é um desafio falar, né, em vídeo. Eu também vim do impresso com a Audrey e eu sei o quão é difícil você emitir opiniões, principalmente opiniões que a gente busca fundamentar. E principalmente nós agora, das jornalistas, a gente quer falar, comentar, avaliar e opinar assuntos a partir de uma perspectiva também de gênero, diversa e inclusiva. Isso é importante falar, que o programa, que o podcast terá essa perspectiva e também esse olhar. Obrigada por compartilhar esse teu projeto com a gente. Obrigada, Érica, a Carla e a Valer também, ao Isaac Maciel, por ter cedido o espaço aqui. E aguardem que vem aí muita informação, notícia e opinião fundamentada. Muito importante esse ponto que a Paula Litaif colocou sobre a dificuldade, às vezes, de se falar no vídeo. Eu que tenho uma experiência de 27 anos, mas até hoje
eu tenho aquele friozinho na barriga na hora de olhar para uma câmera. Imagina quem não começou assim, né? Algumas pessoas têm até uma desenvoltura Eu tenho muito melhor, sempre, mas eu ainda depois passa. sinto. E é E eu importante esse fico friozinho, assim, né? Eu fico nervosa. Eu vi a Audrey falando, porque é um desafio. Mana, é um desafio todo dia para quem atua em vídeo, porque principalmente quem veio ali do jornalismo impresso, nós fomos muito ensinadas, Artemisa, a escrever e publicar, mas sempre se escondendo. O jornalismo impresso, inclusive, reverenciava quem não aparecia muito, Audrey. Então, nós não fomos ensinadas muito assim. Porque quem aparecia era porque era narcisista naquela época. Mas jornalismo sabe, bem conservador, mas né, sabe qual é a Net? maior dificuldade que eu Hoje mudou vejo, muito. Paula? Pode até ter isso um pouquinho, mas eu acho que a nossa responsabilidade que a gente Sim, carrega pesa, com a né? questão Verdade. da ética, do que a gente vai falar. Então, a gente não pode falar qualquer coisa. Essa nova Muito bem geração colocado. e algumas pessoas que estão na frente do vídeo, que não são jornalistas, não têm esse peso, né? Essa Aí preocupação. chega, né? Oi, tudo bem? Tô aqui. Nada contra, por favor, mas a Sim. gente realmente se preocupa com o que vai falar. Exatamente. É porque a gente fala e vai pra frente de uma câmera, mas de uma forma profissional. E quando a gente tem esse profissionalismo, leva em consideração a cientificidade e o comprometimento do outro lado, quem vai ver a gente, né? E qual é a informação que nós vamos passar, então isso se torna fidedigno. Porque hoje é tanta informação, que é a desinformação, que é fake news, né? E também a utilização da imagem das pessoas, da fala das pessoas, agora tem inteligência artificial. Então, tudo isso compromete realmente, de fato, o que a gente busca levar, que é os fatos, né? Muito bem. Bom, nesse primeiro momento, a gente quer conhecer um pouquinho da trajetória, né, de cada uma. Eu sei que a gente está seguindo aí uma ordem alfabética, mas eu gostaria de deixar a minha trajetória para o final. Então, nós vamos iniciar com a Audrey Bezerra, ela que já tem 2 décadas aí no jornalismo, casada, mãe da Rafa. Mãe da Rafa, olha esse rostinho. Né? 21 anos a Rafa. Sagitariana, botafoguense e torcedora do Garantido. Tem uma experiência aí vasta em vários veículos de comunicação, assessorias, enfim, uma experiência realmente de 2 décadas. E eu queria abrir agora as perguntas para as minhas amigas, para as minhas colegas jornalistas aqui, para a Audrey. Audrey, eu queria entender assim, porque olha, gente, ela começa a rir, eu vou rir também. Porque tu escolheste ser jornalista, eu acho interessante a gente começar bem do ABC, do fundamental, porque eu trabalhei com a Audrey logo no início. A gente iniciou, acredito que foi em 2005, né, Audrey? E nós fomos colegas de redação dentro do jornal Amazonas em Tempo, que hoje é Em Tempo. E o jornal já tinha toda uma tradição de veículo de comunicação impresso em Manaus. Só que eu trabalhei com a Audrey muito tempo, mas nunca fiz essa pergunta para ela. Então, assim, seria interessante se pudesse, inclusive, compartilhar com quem está estudando jornalismo. Sim. Então, eu comecei a faculdade em 2000 e eu sempre gostei muito de trabalhar em bastidores, né? Por isso que eu falo para vocês aqui. E aí eu comecei fazendo aquele velho curso da Rede Amazônica, né? De produção de rádio e televisão. Mas tu foi incentivada? Sim, aí quando eu cheguei a estagiar, inclusive na Rede Amazônica, em produção de rádio e televisão, e depois, quando eu me formei, eu tive minha filha e migrei. Eu fui convidada, né, por uma amiga, ela, Andrea Cavalcante, para trabalhar no Correio Amazonense. Né? Aí, olha, você não quer tentar um impresso? Gente, vamos lá, porque jornalismo a gente tem que fazer um pouco de tudo, né? Eu digo, vou tentar o impresso. Nossa, aí começou. Eu disse, é isso que eu quero. E aí eu fui pro Em Tempo, né, quando eu conheci a Paula, e logo depois aí eu fui chamada, só que eu tive aquela paixão em pautas indo pra rua, vendo aquelas manifestações, eu fiquei aquela coisa da política. A política está presente em tudo, até dentro de casa, né? E aí começou aquela paixão por política. E aí eu fui pro Diário, né, convidada, e já fui migrando para política, e daí não parei mais. Teve até uma experiência com o presidenciável na época, Aécio Neves? Sim, participei da campanha dele, era assessora do PSDB no Amazonas, né, na época ele era o candidato à presidência,
E assim, só não dá para contar algumas coisas, né? Porque a gente vai falar de nomes, então é melhor deixar quieto, né? Mas a gente tem muita história, a gente conversa muito, o Paulo fica lembrando, né? Olha aquela tua matéria que tu fez assim, eu digo, fui eu? 2007. Aí tá. Aí ela não lembra, eu lembro. Aí ela lembra, né? Mas assim, mas é muito bacana. E eu vejo assim que como o tempo passou rápido, né? E hoje, né, acabei migrando pro portal Dia a Dia, que também é um desafio, né? E por tudo, gente, por ser mulher também, nós temos as nossas dificuldades, inclusive como eu era repórter, também passei por várias situações, né, de você estar entrevistando, não vou citar nomes, mas governador, aí pegar no seu crachá, minha filha, deixa eu trabalhar, e todo mundo lá, a plateia, batendo palma, e você fica, sabe, numa situação assim, mas pô, tô aqui, a gente já sabe, não é? né? Aí, então assim, O que foi que te marcou? Deve ter sido muita coisa, mas o que mais te Sim. deixou assim, até esse momento, de dizer assim, meu Deus, como é que eu passei por isso? Ou algo que realmente te deixou extremamente emocionada? Ou alguma coisa realmente que ali deixou uma marca em você? não, eu acho que isso deixou essa coisa do você querer fazer o teu trabalho, né, e te barrarem. Até hoje tem situações que gera piadinha, entendeu? Ah, meio que sem sentido. Eu não vou dizer assim, não vou me vitimizar e dizer, se fosse homem seria diferente. Não. Eu acho que é o desafio do jornalismo em si aqui, né? A gente até fala que o jornalismo aqui no Amazonas, ele é diferente. Ele é diferente. Quando também já trabalhei no Congresso, é muito diferente, né? Eu já fui assessora de deputada federal, de deputado federal. E, assim, foi legal essa experiência. Eu até falo, poxa, eu devia ter ficado na reportagem, mas eu tinha que passar, sabe, por você estar ali nos bastidores, entender como é que funciona a política, numa rodada de decisões, a gente participava, isso é muito, muito gratificante. Mas, assim, como repórter, nossa, já tive muito perrengue, muito. Fora que eu sou baixinha, né, na hora de entrevistar aí, aquele Todo amassado. mundo te atropela, né? Mas Porque externa é externa. tinham colegas, vem, Aldre, vem pra te perguntar, e que queria também, né, então, assim, tem muitas histórias. Porque só conhece externa, de fato, quem vive. É. Não vai, não, mas é que eu... Não, você tem que estar para você Exato. saber como é que funciona. Eu lembro de uma situação que eu fui fazer, não vou citar nomes, né? Eu fui entrar numa construtora, né? Eu queria saber quem era o dono da construtora, enfim, dessas coisas de denúncias de obras, né? De superfaturadas. Eu fui numa construtora. Aí eu lembro que eu tava com um fotógrafo, também não vou citar nomes, que ele, acho que tinha 2 metros, né, e eu pequena. E eu lá, vou entrar, né, na construtora, e eu peguei, abri a porta e entrei. Claro, falei com a recepção, mas entrei. Quando eu dei de cara com um senhor de 81 anos, isso eu nunca esqueci. Ele era uma espécie de laranja, né? Ele era um dos sócios do dono da pessoa que eu estava, né, fazendo a matéria, que era um político, né, na época. E esse senhor de 81 anos, eu acabei entrevistando ele, dizendo, não, minha filha, eu não sou dono de nada não, mas tá aqui, ó, no seu documento, tá aqui, o senhor é dono. Ele, Fé Maria, eu não sabia que eu era dono. E aí o fotógrafo, que ele era enorme, ele se tremia todo de arroz, vamos embora, que já vão chegar aqui, que os seguranças vão chegar. Eu disse, calma, vai dar tudo certo. E saí de lá com uma belíssima manchete, entendeu? E rendeu muitas histórias Muitos isso. dias, em meses. Muitos dias. Tu lembra, né, Paula, dessa... Virou, inclusive, pauta de investigação do Ministério Público. Isso. Então, assim, é só uma das coisas que a gente passa ali que é muito gratificante. Né? Antes da gente passar para a nossa próxima trajetória, eu queria saber de você como é que está sendo essa transição, que você já falou um pouquinho. Quando eu criei o portal, e agora a gente sabe que tem que ter vídeo, né? E aí, vamos lá, não, mas tem que ter a tua cara, não vale tu colocar outras pessoas, tem que ter. Gente, mas será? Eu não gosto da minha voz, não gosto da aparência, fica toda aquela... Eu digo, não, mas as pessoas, elas querem ouvir a tua história, né? Que você conte, né, o teu material, a tua pesquisa, a tua matéria. Falei, então vamos lá. E aí eu comecei, eu tô, não vou dizer migrando, né? Mas eu tenho uma paixão pela Amazônia. E aí eu até, hoje eu tenho a companhia do meu marido, que ele embarca comigo nos meus sonhos, né? Eu disse, eu quero conhecer o Amazonas todo, e eu quero, em cada cantinho que eu for, eu quero fazer matérias, né? Eu quero conhecer, né, a nossa gente. E eu comecei por São Gabriel,
né? E aí eu amei a cidade, e aí eu disse, não, eu vou fazer as minhas matérias. Inclusive, eu tenho mais matérias para fazer de lá. E é isso. E assim, para mim tá sendo um desafio, sabe? Mas eu vou com medo, mas eu vou. Já quero aqui te parabenizar. Eu tô adorando os teus vídeos. Você tá muito mais bonita. Obrigada. A tua voz, eu tô gostando também da tua Obrigada, voz. obrigada. E aquela moça que eu conheci, mais tímida, não tem mais nada de tímida, muito pelo contrário. Obrigada. E conto com o apoio de vocês, viu? Claro, lógico, sempre. E Audrey, agora a gente quer fazer uma surpresa para você, porque tem um vídeo de uma pessoa falando um pouquinho da tua trajetória. Vamos acompanhar? A Audrey Bezerra é uma das principais jornalistas do Amazonas. E não é porque ela é minha amiga, não. Ela possui mais de 20 anos de carreira, com uma trajetória pautada pela ética, honestidade, escuta ativa e principalmente com notícias reais, verdadeiras, sem fake news. Ela já atuou em vários veículos do nosso estado, mas foi na área política que a Audrey se destacou ainda mais. Ela já atuou como assessora parlamentar na esfera municipal, estadual e federal, lá no Congresso, em Brasília. Também possui várias especializações em marketing político e já atuou em diversas campanhas eleitorais. E há aproximadamente 10 anos, a Audrey fundou e é diretora executiva do portal Dia a Dia Notícias, que é referência na região norte por fazer um jornalismo ético, verdadeiro, independente e com compromisso com a verdade. E essa amizade já dura quase o quê? 25 anos. E a Emanuele, para ela também gravar vídeos, não é para qualquer pessoa. Quem conhece a Emanuele sabe disso, assim, que é aquele do clichê, quem conhece sabe, mas realmente a Manu, hoje ela também tem uma empresa de comunicação, a UP Comunicação, né? E ela mora em São Paulo. Agora, para ela gravar esse vídeo, eu sei que ela não faz isso para qualquer um, Audrey. Também foi um desafio. Você foi privilegiada. Emanuele, muito obrigada, obrigada. Eu digo sempre para ela, né? Ela não é só minha amiga, né? Ela é minha irmã, uma irmã que eu não tive. A gente vai conhecer agora a trajetória dela, Érica Lima Barbosa, casada, mãe da Letícia. Ela que é jornalista, pesquisadora, mestre e escritora na Amazônia, CEO, né, como eu já falei, do Convergente, com atuação também em pesquisa qualitativa no segmento da política, comunicação estratégica e análise do comportamento eleitoral no Amazonas. Além disso, atua como apresentadora, fortalecendo a literatura e as vozes femininas amazônidas. Além disso, eu acabei nem falando também da Audrey, mas vocês são minhas parceiras na GEB. Somos as gebianas. Paula Litaif também cala, todas aqui. Todas as gebianas. Gente, quando fala um pouco, né, da nossa biografia, aí a gente fica assim, é muita coisa, mas não, é interessante. Eu sou uma mulher que dificilmente eu vou festejar minhas conquistas. Eu sempre tenho uma conquista e vou atrás de outra. Mas antes de qualquer coisa, assim, eu quero falar que eu sou a esposa do Fabrício Aguiar, meu companheiro. Nossa empresa é uma empresa familiar, isso é importante. E logo em seguida, a Letícia termina o ensino médio, colocamos ela para trabalhar. E aí, a Letícia começou muito cedo, nossa sucessora. Quero logo em breve ficar só escrevendo, né? Realmente. E ver se eu vou aí fazer o meu doutorado, que está na gaveta. Porque vivi muito tempo no mundo acadêmico como professora universitária. Só que o jornalismo já me perseguia. A primeira faculdade que eu comecei foi jornalismo. Sou da turma da Daniela Cardoso, do Meike Farias, né, de uma galera aí. Só que a vida vai acontecendo, depois quando retorno, né, vou trabalhar na secretaria da Fiocruz, secretaria acadêmica, e aí eu começo a ver as apresentações de mestrado e eu me apaixonei pelo serviço social. E aí me tornei assistente social. Então, assim, quando chego novamente, depois de uma construção de várias formações, que aí novamente me depara na comunicação, e aí me torno jornalista, né, com DRT. E, gente, aquilo ali era o que realmente eu sempre nasci para fazer, né? Cobri a eleição, né, coletivas, já tive microfone interrompido, só que a minha voz é alta, né?
já como professora universitária durante muitos anos, eu já falei até para mais de 100 mulheres, 100 pessoas. E aí eu fui lá e ainda falei alto, gritando. É assim mesmo, a gente... É um desafio, né, atrás de outro. Eu quero abrir, inclusive, as perguntas aqui para nossa bancada. Eu queria saber, assim, Érica, você que tem toda essa trajetória aí nas universidades, né, a questão da pesquisa, hoje você se vê mais à frente dos seus sites de notícias ou mais inclinada a ficar na questão da pesquisa? Olha, é uma coisa assim, né? Fabrício disse que vai me tirar dos grupos do WhatsApp. Fabrício é responsável pela parte de redação, né? E aí nós temos toda uma análise jurídica, onde a Letícia também faz parte. Mas eu sempre estou ali, dando psica, né? Mas porque ali, quando a gente fala sobre notícias, a gente sempre tem a agregar. Mas agora, atualmente, eu estou muito absorvida realmente com pesquisa qualitativa eleitoral. E é uma especificidade, poucas pessoas sabem o que é pesquisa qualitativa. Quando as pessoas falam de pesquisa, já pensam na pesquisa quantitativa, que é a dos números, né? E essa qualitativa eleitoral, ela é feita por mim, porque tenho mestrado nessa área de pesquisa qualitativa, né? Trabalhei com essa técnica da pesquisa qualitativa, inclusive na minha formação no mestrado. Trabalhei com história oral, análise de discurso, dialética. Então, existe toda uma norma técnica. Eu não trabalho com questão de imagem, né? Não sou da parte de publicidade, não sou da parte de marketing. Eu sou da parte de um estudo específico, científico, sobre análise de discurso. E é interessante aí, Érica, que você acaba sendo a primeira mulher, né? A estar nessa área. Olha aí, ó. Pois é, né? Currículo. E essa fala foi, inclusive, de uma pessoa do interior, de um prefeito do interior, que ele falou assim, é aquela mulher, a mulher da pesquisa qualitativa do Amazonas. Que legal. Então, aquilo ali Bacana. ficou, Uma e aí referência, começou a vir Que bacana. esse contexto. E eu amo o que eu faço, gente. Quem gosta de pesquisa como eu, né? Quem gosta de trabalhar com pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas. Então, assim, eu acho que isso já vem desde até quando eu era feirante, né? Que eu fui feirante na Manaus Moderna. Trabalhei fazendo unha. Feirante, Érica. Fui. Que E eu interessante. encontrei a minha cartinha, que tinha um crachazinho, né? E tem o meu registro na Secretaria de Feiras. E eu lembro também... E você inovou, inclusive, lá com as entregas, né? Exatamente, aconteceu isso. Mas tem uma coisa que eu quero chamar a atenção, quando eu vim para essa parte do jornalismo, que me chamaram para uma conversa, aí eu não vou citar nomes também, né? E chegou comigo assim, olha, a gente tem um dossiê aqui, mas de verdade, quer dizer que não tem nada mesmo de você aqui? Eu, como assim? Eu, não, porque você foi feirante. Eu disse, fui feirante. Eu trabalhei com tanta coisa para me sustentar minha filha. E aí, fui mãe muito cedo, né? E na Manaus Moderna, naquela época, eu fui a primeira a colocar destilante. Olha. Porque eu já trabalhava com meu pai. Qual no ano comércio. ali, Érica? Oi? Qual ano? Qual foi o período, assim? Foi quando a Letícia nasceu, acho que foi 2003, 2004. 2003, 2004. Aí começou o desquilante pelo convencional, né? Aí eu fui planfetar, que eu vi que ali na feira tem as importadoras. Eu disse, cara, as importadoras... Visão de mercado. Eu vou. Tanto que em 6 meses, né, eu já estava como permissionária, mas existe uma prática naquele tempo que ainda se cobrava por box, não sei se ainda existe, né? E aí, em 6 meses, eu comprei ali, né? Paguei pela pessoa que era permissionária no box. E me tornei aí empresária, né? E assim, eu me emociono muito quando eu falo sobre o processo de educação, gente, porque foi a educação que transformou minha vida como ser humano, para ganhar dinheiro e de uma forma honesta, né? E também para levar valores para minha filha, para os meus irmãos, para toda a minha família. E meu pai, ele me consolidou nessas bases realmente da educação. Eu ser uma mulher que tivesse o empoderamento pela educação e conseguisse ali me impor, né? Então, foi a melhor coisa que eu fiz, ó. Que maravilha. Que eu escolhi estudar. História bonita também. Falando da sua história, inclusive, a gente tem uma surpresa para você de alguém que fala um pouquinho dessa tua trajetória. Vamos acompanhar? Não tem como falar de uma coisa só. Érica Lima Barbosa é várias em uma só. Ela tem muitos títulos, que vai de empresária, comunicadora, assistente social,
pesquisadora, mestra. São tantos que eu não tenho nem como enumerar. Mas o principal deles é que a minha mãe é um ser humano maravilhoso. Ela é o meu modelo de pessoa, o meu modelo de mulher. É a pessoa com quem eu me inspiro diariamente. E ela tem uma história de vida linda. A minha mãe, até chegar onde ela chegou hoje, ela foi feirante, foi comerciante liberal, foi manicure, cabeleireira. E dentre tantas profissões dignas e cheias de orgulho, ela trabalhou sempre com força, garra, ética e dignidade para me dar o melhor, para prover. E me ensinou desde criança que o único caminho de transformar a vida é pela educação. Então, mãe, antes de tudo, muito obrigado por tudo que a senhora fez, pelo compromisso abnegado comigo. E não tem como falar dela sem falar dessas tantas coisas que ela é e já fez, mas principalmente da mulher íntegra, digna, da mãe amorosa, da esposa dedicada, da filha cuidadosa, da nora que é tão apaixonada. Então, assim, pelas tantas versões que ela tem e que tornam ela um ser humano tão lindo, tão comum. E o principal de todos, uma mulher incentivadora. Alguém que, para todos aqueles que passam no caminho dela, está sempre agregando, incentivando, ajudando a chegar aonde as pessoas sonham e almejam chegar. Mãe, eu te amo. Se um dia eu for 1% do que a senhora é, eu já me sinto realizada e feita como mulher. Ai, gente, que vídeo lindo. Eu tô emocionada aqui. Produção, lencinho pra gente, por favor. Pessoal, assim, que eu fico muito emocionada porque as pessoas disseram, assim, que a Letícia me superou. Eu acredito que não tem elogio maior, né, para uma mãe quando falam bem do seu filho, né? E a Letícia apresenta na Onda Digital, né, pelo Convergente, o debate político. E aí chegaram para mim e me disseram isso. E eu fiquei extremamente feliz. Bom, a gente vai dar continuidade no próximo bloco. Vamos conhecer a trajetória da Carla Costa, conhecer também a trajetória da Paula Litaif e também, como eu disse no início, deixei a minha trajetória para o final. Então, no próximo bloco, a gente volta. Guarda só um pouquinho. A gente volta já já. Porto de lenha, tu nunca serás livre. Estamos de volta para o nosso segundo bloco com o podcast As Jornalistas. E olha, você pode acompanhar nas nossas plataformas. Eu vou pedir das meninas, né? Para que falem cada uma aí das suas redes e também, enfim, dos sites. Por favor, compartilhem aqui. Vamos lá, é portal diadianoticia.com.br e no Instagram tá portal Dia a Dia. O convergente.com.br, aí também tem, né, pelo Instagram, todas as plataformas, Portal Manaus também e Convergente Pesquisa. E quem quiser me acompanhar pessoalmente, né, pelas redes sociais aí, ericanima.manaus. Bom, o meu é o site Planeta 92, planeta92.com.br, no Instagram, @planeta92news, e também quem quiser acompanhar minhas redes sociais pessoais é @eucarlacosta. revistacenarium.com.br e agenciacenarium.com.br. Nas redes sociais está Cenarium AM. E, finalmente, eu sempre estou me deixando lá para o finalzinho. Blog da Gadelha, você pode acompanhar também o site blogdagadelha.com.br. Além disso, as redes sociais Blog da Gadelha e o meu Instagram pessoal, Artemisa Gadelha. E agora, dando continuidade, mas antes disso, eu quero novamente agradecer aqui a Valer Teatro pelo apoio cultural. Vamos dar continuidade agora com Carla Costa, jornalista. Começou a trabalhar na área da comunicação aos 23 anos. Ela possui, inclusive, 2 cursos de mestrado na Faculdade Centro-Americana e MBA em Comunicação Digital Estratégica. Além disso, ela é fluente no idioma espanhol. E é verdade, porque ela conversa, inclusive, com a manicure dela em espanhol. É verdade. Bom, vamos lá, vamos resumir tudo isso. Eu comecei realmente com 23 anos. Eu era aquela repórter mãozinha, que todo mundo sabe que tem a repórter mãozinha. Quer dizer, todo mundo não, quem é da área sabe, que é aquela que só vai para pegar o áudio. Então, eu era muito nova.
E a partir daí me encantei com a área. Eu fazia, na verdade, a minha primeira faculdade, eu tentei fazer publicidade. Quando eu vi que não era, que o lance era o jornalismo, eu falei, não, eu vou para o jornalismo. E sou, inclusive, da época da turma da Vanessa Zogaíbe, da Daniela Cardoso, da Rutiane Bindá. Então, todas nós estudamos juntas. E aí, a partir daí, fui para assessoria de imprensa também, porque eu comecei, depois que eu fiz a Repórter Mãozinha, eu falei, não, eu quero fazer bastidores, quero ir para a política. Então, eu comecei a trabalhar em campanhas na assessoria de imprensa dos candidatos, né? Eu fiz muita campanha para majoritários, né? Governador, prefeito. E também falei, não, já não é mais só o jornalismo, eu quero assessoria política. E aí, realmente, me dediquei muito à assessoria política. Trabalhei aí em vários órgãos públicos, trabalhei diretamente com a agenda de governadores, prefeitos, agenda de secretários, todo fazendo aquela interface que o jornalista busca informação junto à assessoria de imprensa. Então, eu era essa ponte eu fazia. Eu sinto, inclusive, não sei se vocês concordam, hoje eu sinto uma dificuldade enorme da gente ter essa ponte de uma maneira mais qualificada. Eu sei que tem muitos assessores de imprensa que são maravilhosos. Eu quero aqui agradecer o apoio que eles dão pra gente, mas eu não sei se é porque eu sempre me cobrei muito, mas todos os detalhes da informação do meu assessorado eu gosto de passar de uma maneira completa. E ter atenção, e ter o feedback. Isso aí também é uma opinião minha, se as pessoas não concordarem, ok. Não são todos os assessores, mas eu, como sempre fui muito de assessoria política, eu sinto essa dificuldade quando a gente busca informação. Então, depois da assessoria política, de ter passado por vários órgãos do governo do estado, eu casei, morei 10 anos fora do Brasil, e na volta nesse período de 10 anos fora do Brasil, foram essas 2 especializações pela Universidade Centro-Americana, na Nicarágua, que você falou, periodismo digital e comunicação digital estratégica, né? E quando você mora fora, quando você consegue fazer a imersão no idioma, se torna mais fácil aprender. Então, de fato, eu antes de voltar para o Brasil, fiz uma prova do governo da Espanha e tenho um diploma de nível avançado em espanhol. E como você falou, eu converso muito com a minha manicure, eu tento praticar, porque também o idioma é o lance da prática. Eu sei falar inglês, eu sei falar espanhol, francês, mas se você não praticar, ainda mais a gente que tem a cabeça com 1 milhão de informações, a gente não fica mais aquela qualidade de quando eu morei fora do Brasil, porque eu não morei só na Nicarágua. Eu morei em Honduras, eu morei na República Dominicana, então eu praticava diariamente o espanhol. E aqui, toda vez que ela tá lá em casa, eu digo, olha, vamos falar em espanhol. Meu primeiro emprego meu primeiro emprego, depois que eu voltei para a área de comunicação, que eu voltei para o Brasil, foi como diretora de comunicação de uma prefeitura do interior. O que é isso? É relacionamento. Você não é porque passou 10 anos fora, você esquecer as pessoas que você fez contato, é network. Isso você tem que continuar nutrindo, mantendo. Porque se eu não tivesse feito isso, quando eu voltei, a dificuldade teria sido muito maior. Com certeza teria sido muito maior. Mas esses 10 anos fora, eu voltava com frequência. E sempre que eu voltava, eu tinha contato com as pessoas da minha área. Eu saía para almoçar, eu conversava, eu falava. Inclusive, quando eu voltei, uma das vezes, que eu já, inclusive, saí de 2 guerras civis mesmo, guerra literalmente. Quando eu voltei, as pessoas... Quando eu voltei da guerra da Líbia, as pessoas queriam entrevistar, e você é a única amazonense que voltou de uma guerra, não sei o quê. Eu me assustei com aquilo, porque eu nunca fui de ser entrevistada, eu sempre entrevistei. Mas mesmo assim, eu fiz um relato, não, gente, tá tudo bem, tô aqui e tal. Quando eu voltei dos países da América Central, também teve a história de um conflito na Nicarágua. Foi uma coisa muito pesada, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente, tudo tem jeito. E graças a Deus, depois que eu voltei, que eu fui diretora de comunicação de uma prefeitura do interior, aí já fui convidada para outras campanhas também de majoritários, 2022 e 2024, e estou aí no mercado, montei o Planeta 92, e esse ano foi transformador. Acho que vocês têm acompanhado, né? A gente tem uma relação muito próxima aqui, e foi transformador. Como a Audrey falou, a gente tem que meter a cara. Eu tinha o Planeta 92 há 3 anos, mas e aí, como é que fica o engajamento e a audiência local se as pessoas não conseguem identificar o Planeta 92 com o dono? Quem é o dono do planeta? Quem é a dona? Quem é a repórter? Quem é que pode ser identificada? As pessoas querem saber, porque na verdade, inclusive eu estudei isso no meu último MBA. E dá credibilidade também. Dá credibilidade. Eu estudei exatamente isso no meu último MBA, a conexão com pessoas, não com empresas. As pessoas se conectam com pessoas. E eu
Por ter estudado isso, eu sabia que eu estava deixando a desejar em relação à minha própria empresa. E também, depois de ter muitas conversas com a Paula, que também me incentivou muito para ir para frente das câmeras. Carla, a empresa é tua, vai lá, faz. Então, depois disso, eu saí dos bastidores definitivamente. E esse ano eu vou falar para vocês. É, como a Audrey falou, um desafio. Você colocar o seu rosto, você se expor. O meu último MBA foi isso, foi comunicação digital e assessoria política. Comunicação digital em campanhas. Então, eu preciso praticar aquilo que eu sei ensinar para o meu assessorado. Perguntas, meninas? Eu tenho. A Paula já ia falar. Eu já ia falar, afinal de contas eu também incentivei, né? Eu quero Sim, incentivar, isso mas mesmo. é Pode verdade, falar. gente. Eu, se eu puder, né, dentro das possibilidades, incentivar, criar uma rede de apoio, eu o farei, porque eu senti falta disso no meu início, né, como empreendedora. E eu senti muita falta, principalmente de uma rede de apoio. E eu não tô falando de dinheiro, não. Tô falando de pessoas que, olha, eu fui e vai, e dá. Porque eu só via homens na minha época que eu iniciei, né? E foi Eu desafiante, só né, via Paula? homens como donos de Corporativismo portais. deles é enorme. Então, eu não conseguia, na época que eu iniciei, ver mulheres para me inspirar. Então, realmente, eu busco, dentro da medida do possível. Eu ia perguntar para ela o seguinte, ela tem um grande trabalho também dentro da assessoria de marketing e tem a questão do portal de notícias. O que você gosta mais de trabalhar? Temos eleições 2026, o que você se identifica, que você diz assim, a Carla Costa vai querer investir neste segmento? Vamos lá. Uma pergunta bem... Porque, na verdade, os dois, eles caminham paralelos, né? A gente sabe que é complicado você ter um site de notícias e fazer uma assessoria política. Como é que você vai transportar isso de uma forma idônea, né? De uma forma neutra? Como é que você vai falar de uma pessoa que você ia dar uma assessoria? Hoje, o meu empenho está 100% no meu site. Eu entendi que ele é, de fato, aquilo que eu quero investir. O meu site, ele conseguiu me fazer com que eu galgasse para outros níveis. Eu tenho uma paixão pela assessoria política. Eu não posso negar. É como se o meu site fosse a minha área racional e a assessoria política fosse a minha paixão, aquela coisa mais irracional. Que eu, de fato, quero estar nas ruas, eu, de fato, quero trabalhar assessorando algum candidato, eu, de fato, quero trabalhar com mobilização, eu gosto de falar com a líder comunitária que está lá na Zona Leste, eu gosto de fazer um trabalho com os pré-candidatos para que eles entendam como eles têm que se posicionar nas redes sociais. Eu gosto desse contato com eles. Então, 2026 eu vou ter que pensar, de fato, eu vou ter que escolher. Vai ser um período muito difícil para mim, porque eu estou muito dedicada ao planeta, mas eu tenho essa paixão pela política. Mas eu ainda, de fato, não decidi se eu vou colocar alguém para também ficar fazendo essa frente junto ao Planeta 92, para que eu possa me afastar e ficar realmente de forma neutra, trabalhando com assessoria política com algum candidato, ou se não, se eu vou ficar 100% no planeta como eu estou hoje. E falando de emoção, a gente também tem surpresa para você, Ai, meu porque Deus. tem vídeo. Ai, Jesus. Vamos acompanhar então o vídeo. Ai, Falar da Carla Costa. Carla Costa é minha filha e eu tenho muito orgulho da mulher e da profissional que ela se tornou. Começou muito cedo, tendo experiências na área de comunicação, fez uma redação para um determinado jornal lá em Porto Velho, onde a gente morava, e a redação dela foi a melhor. Ela era praticamente uma criança, tinha de 12 para 13 anos, e ali eu tive a certeza de que eu sabia qual era o caminho profissional que ela ia trilhar. E sempre foi muito ativa, sempre trabalhou muito cedo, sempre quis a independência dela, profissional e financeira. Passou um período fora do país, e nesse período que ela passou fora do país, ela aprendeu muito. Aprendeu como profissional, conheceu a realidade dos países onde ela ficou, onde ela morou, e simplesmente quando ela voltou para Manaus, ela tinha mais certeza ainda do que ela queria. Hoje, ela tem uma trajetória que ela está recomeçando. Essa nova fase da vida dela é um recomeço. E esse recomeço é o primeiro passo, e eu sei que como profissional ela vai trilhar um caminho muito abençoado. Outra coisa, em relação à Carla, a personalidade dela
é uma só. E a característica dela, que me orgulha muito, é a verdade, é a sinceridade. Não espere da Carla boas conversas se ela não tiver no coração a certeza de que ela tem boas conversas contigo. Ela é muito sincera, ela é muito honesta. E isso é uma característica profissional da Carla também. Eu tenho muito orgulho da minha filha. E sei que ela está, como eu já disse, levantando e dando o primeiro passo. E para essas pessoas que têm esse tipo de característica, que não nada impede que elas continuem, é abençoada, sempre será abençoada, porque a coragem é a ausência do medo. E onde tem medo, não tem Deus. Então, eu vim de uma família de mulheres fortes. Minha avó foi assim, criou 10 sozinha porque ficou viúva. Minha mãe já trabalhava, então o cara vacilava, ela dizia tchau. E eu vi muito isso. Então, essa história do jornalismo, do radialismo, vem dela. Ela é muito isso, ela é muito fácil de comunicar, ela é extremamente inteligente. Eu nunca vi a minha mãe dizendo assim, não dá, não vou fazer. Ela vai lá e tenta. Então, esse lance da coragem vem dela. Eu tenho muito orgulho. Eu não tive muitas referências masculinas, não. Mas as minhas referências, as boas referências que eu tenho são da minha mãe, da minha avó, das minhas irmãs. Muito bom. Todos os momentos da minha vida, os mais difíceis, eu tenho meus irmãos, eu tenho a minha mãe, eu tenho vários amigos também que me apoiam. E eu acho que é isso. Você só consegue dar o próximo passo se você tem uma rede de apoio. Eu sinto muitíssimo pelas mulheres que não têm isso. Porque eu sei que muitas mulheres não podem dizer que tem uma rede de apoio, que tem alguém que ajuda com o filho, que alguém entende, porque não pode. Tem muitas que não têm esse privilégio. Graças a Deus eu tenho. Amiga, parabéns. Obrigada. E agora eu sei o porquê somos espelhos. Nós temos histórias muito parecidas aqui. É verdade, que bom. Dentro de casa é que a gente começa a ter os bons exemplos, né? E dando continuidade à trajetória, agora nós vamos falar então de Paula Litaif, que é jornalista amazonense, mestre em Sociedade e Cultura da Amazônia pela UFAM, é especialista também em gestão social, com 20 anos de atuação em comunicação social. É fundadora da Rede Cenário e atuou também no documentário da Netflix, Bandidos na TV, que trata da relação entre a política e o crime organizado. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. Eu já assisti 2 vezes, Paula Litaif. Eu assisti uma só e eu sempre acompanho as críticas que os colegas me passam. Agora, é complicado falar sobre si, porque a gente tem aquela ideia de que é importante que você consiga trabalhar a sua obra. Eu sempre imaginei isso, eu gosto de trabalhar a minha obra. Para falar da Rede Cenário, da equipe que eu tenho, uma equipe técnica profissional, eu gosto de falar, mas é importante falar que antes do jornalismo eu fui montadora em indústria aqui do Distrito Industrial. Quem não é de Manaus e vai acompanhar esse vídeo, Manaus é uma cidade industrializada e tem um polo industrial. Então, eu comecei como montadora, com 16 anos, tive a minha carteira assinada, com muito orgulho. E dentro dessa empresa do Polo Industrial de Manaus, aqui na Zona Franca de Manaus, eu fui trabalhando, galgando, né, alguns cargos e funções. E eu sempre era muito séria, com 16 anos, 17, porque eu tive essa criação da minha mãe. A mulher no ambiente de trabalho, ela precisa, quando ela inicia, 16, 17 anos, imagina, no Distrito Industrial, como não era, né, gente? Como não era a questão do assédio e tudo mais. Mas eu também era muito grossa. E era muito difícil no sentido de não criar vínculos de amizade com pessoas que eu sabia que ali havia apenas uma tentativa de exploração, inclusive do corpo. Então, eu buscava realmente focar no trabalho. E dentro dessa empresa, eu comecei a trabalhar a parte comercial e virei também assessora da presidência dessa empresa. E dentro disso, quando começou, 18, 19, 20 anos, 21, 22... E aí o meu pai chegou comigo, eu estava fazendo economia, no terceiro período de economia, meu pai vendo um telejornal comigo, olhou o telejornal assim, e é algo que me emociona muito. Ai, gente, desculpa, mas eu precisava falar dele, porque ele foi quem me deu essa ideia. E ele falou assim, eu acho muito bonito mulher jornalista. Eu falei,
pai, mas eu tô fazendo economia. Ele falou, eu acho muito bonito a mulher que fala, que lê muito. Tu gosta de ler muito? Falei, pai, para ser jornalista não tem que só ler muito. E eu, se eu for jornalista, eu não vou ser de vídeo. Eu acho bonita essa profissão, jornalista. E na época, realmente, eu gostava de ler muito e falar também. E eu tive que tomar uma decisão pelo meu pai naquele momento. E eu falei com a minha mãe e ela disse, por que tu não segue assim o conselho do teu pai e vai nessa área de jornalismo? E quando ele falou isso, eu comecei a pesquisar a área. E aí eu tomei essa decisão de ir para o jornalismo, muito por conta dessa influência do meu pai. Meu pai, que foi camelô, trabalhou como camelô, meu pai, então ele tinha uma facilidade de comunicação também. Então eu me inspirei muito nele, porque para você vender, você que foi feirante sabe disso, para você vender determinado produto e fazer o seu dinheiro do dia, você tem que saber se comunicar muito bem. Meu pai, ele sabia se comunicar muito bem. Então, eu acabei indo para o jornalismo por essa orientação, pesquisei muito e entrei numa faculdade de jornalismo, trabalhando já em um outro segmento. E dentro da faculdade de jornalismo, é interessante, porque quando eu falei para ele, eu falei, pai, eu não vou aparecer em vídeo. E aí eu comecei realmente escrevendo em jornalismo impresso. E quando veio a história do vídeo, já veio justamente com o Netflix. Porque quando o diretor Daniel Bogado, acredito que um dos mais premiados, né, nessa área de documentários, quando ele foi pesquisar as matérias, reportagens, que inclusive a Audrey também participou do caso Wallace, ele viu muita matéria, porque na época, dentro da redação, se você iniciava um assunto, você ia até o final naquele assunto. E acabou que eu me dediquei muito naquela questão do caso Wallace, com outras pessoas da equipe, todos nós nos dedicamos. Aí o diretor Daniel Bogado pediu para a Hélida Tavares, estou dando nomes aqui, tá, gente? Porque essa história, né, dentro desse contexto, são pessoas que existiram mesmo na minha vida e que têm essa história comigo. Aí a Hélida Tavares, que hoje é dona da Porto Comunicação, foi a produtora em Manaus, junto com a Vânia Lopes, ela me liga. Olha, é o seguinte, tem um diretor da BBC, ela falou BBC na época. Eu falo isso porque ela vai ver esse vídeo, ela vai dizer que eu vou dizer se ela me enganou, ela foi enganada. Ele viu teu material dentro do Diário do Amazonas, né, que foi o terceiro jornal, desculpa, que eu trabalhei, e foi acabando sendo o último jornal. E ele quer que tu fale no vídeo. Falei, eu não vou falar em vídeo, eu não vou. E eu acho interessante relembrar isso, como a gente tinha essa resistência, né? Eu falei, Hélida, você trabalhou comigo no Jornal Impresso, eu vim no Jornal Impresso. Diz pra ele, se for para escrever alguma coisa, eu escrevo e mando. Mas para sair em vídeo eu não vou, até porque esse caso, na época, teve muita repercussão, inclusive com pessoas sendo assassinadas após darem depoimentos. 2009, 2010, as pessoas davam depoimento do caso e elas eram assassinadas em seguida. E ele conseguiu te convencer como? Isso você vai responder no próximo bloco. Porque o podcast As Jornalistas é um programa de 1 hora. Mas hoje, como é o nosso primeiro programa, a gente vai fazer mais um bloco. A gente volta daqui a pouquinho. Porto de lenha, tu nunca sei. Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast As Jornalistas. No bloco anterior, a gente estava contando aí a trajetória, então, da jornalista Paula Litaif, que inclusive estava falando ali da série Bandidos na TV, da dificuldade que você tinha, inclusive, de ir para frente de um vídeo. E você falou na época, quando te procuraram para participar desse documentário, que você não ia falar. Que você, se ele quisesse, né, o produtor na época, você escreveria. Como é que ele te convenceu? A Hélida falou uma coisa muito interessante que me convenceu. Ela falou o seguinte, que teve pessoas que foram injustiçadas. E eu não estou falando dos protagonistas especificamente do caso, mas as pessoas as pessoas que estavam ali dentro daquele caso, que foi um caso bem complexo. E também a imprensa ela cometeu determinados erros. E, de fato, cometemos erros como imprensa na época. Imagina, você tinha um Ministério Público atuando direto com a Justiça e ali definindo estratégias do caso Wallace. Então, aquilo
em 2016, 2017, então era algo que a gente já via de forma estranha, mas na época a gente não via. Então, quando eu decidi, após 2 meses, a falar no caso Wallace, foi por 2 motivos. Primeiro, para fazer justiça a algumas pessoas que atuaram lá e foram implicadas de uma forma, inclusive, injusta, ao meu ponto de vista, como jornalista, e também para falar sobre a atuação da imprensa. E eu, no caso, falo, erramos em alguns pontos, poderíamos ter feito diferente. Então, a partir daí, em 2019 foi lançado o documentário com uma repercussão, ficou, acredito, em 6º lugar em todo o Brasil, e foi para fora também. Qual a parte mais impactante? Justamente no momento em que eu reconheço que eu errei numa abordagem, na época, jornalística, envolvendo o filho do Wallace, o Willis. Eu errei em alguns momentos. Acredito que eu fui muito racional, muito técnica, e eu poderia ter visto ali a família perdendo um ente querido. E eu digo isso no documentário. E eu já falei isso diretamente ao Willis. O Willis tinha 14 anos na época, filho do ex-deputado Wallace Souza. Tem um momento, inclusive, no documentário que ele se dirige para você. Ele se dirige no momento do velório do Wallace, porque quando a gente recebia um comando da redação, a gente ia pelo comando. E eu era muito o comando. Mas chegando lá, obviamente, você abria os olhos, mas sempre buscando os fatos jornalísticos. Eu não me envolvia emocionalmente. Hoje eu já avalio diferente algumas questões, entende? Então, quando eu fui olhar no caixão, fazer anotações, estava o filho dele do lado. E eu não tive essa sensibilidade, porque eu estava de uma forma muito técnica, entende? E ele chega para mim e diz, está satisfeita? Vê ele morto. Então, isso é falado no documentário. Hoje eu vejo diferente, com essa maturidade que a profissão vai nos dando ao passar dos anos. Então, eu no documentário reconheço isso. Como eu fui insensível com o filho do ex-deputado, falo isso para ele no documentário, e da abordagem jornalística que foi, de como nós poderíamos ter sido mais críticos com a investigação em si. E em 2019 é lançado o DOC, e fica ali muito bem, mas não tinha o poder das redes que hoje tem, mas na época ficou muito restrito à bolha política dentro de Manaus e do Amazonas, e aí eu entendi que poderia ser um momento para desencadear um novo projeto dentro da ideia de Amazônia e política também, aproveitando, e por que não, né, oportunizando esse período do Netflix, e aí é quando vem a Rede Cenário. A Rede Cenário, revista, TV web e agência de notícias. E interessante porque a Artemisa esteve comigo nesse projeto, ela que inclusive grava o vídeo de lançamento da Rede Cenário, e a gente fala justamente isso, né? Com todo respeito aos portais, mas a revista ela não tinha aquele objetivo e o alvo de ser factual. Porque o portal, o blog tem, assim, em tese, né? O portal principalmente, ele tem que ser lá em cima do fato. E a gente tinha a ideia de fazer uma informação mais com contexto, mais trabalhada, e não seguir muito a dinâmica da internet, o que a gente foi mudando com o passar do tempo. Então, em 2020, durante a pandemia, vem a Cenário. Você não ficou só nisso, né? Acompanhando, e eu acho que é oportuno trazer esse tema, porque fui professora universitária, corrigi, acompanhei vários trabalhos de conclusão de curso. Você fez um mestrado, né? Inclusive foi orientada pela doutora Iraildes Caldas, no qual eu dou um grande abraço para ela, tenho um grande respeito pelo trabalho dela, sei do profissionalismo, tem um livro dela para mim assim que é formidável, né? Que ela fala sobre a trajetória da mulher no Distrito Industrial. E aí o tema do seu trabalho, da sua dissertação, é justamente falando sobre disputa do poder político no Parque das Tribos. E uma coisa que eu queria que você pudesse esclarecer, principalmente porque eu gosto de material acadêmico, né? Que teve uma proporção muito grande críticas de movimentos, né? De lideranças masculinas lá no Parque das Tribos. E eu sei por que isso,
porque eu sou pesquisadora, estudiosa, mas eu acho que é oportuno a gente falar sobre isso aqui. E também vi uma repercussão negativa do teu trabalho em vários portais. E aí eu fiquei, o que está acontecendo? E principalmente porque eu vejo a importância de a gente fazer um estudo como você fez, né? É um mestrado, gente. É todo um protocolo. Você defendeu aquilo, passou por um comitê de ética. E esse trabalho não pode ficar numa prateleira, ele tem que ser justamente propagado. E aí eu vi você com manchete. Conta pra gente qual é esse imbróglio. É interessante falar sobre isso, sabe por quê? Porque eu lembro que, na época, o Jefferson Coronel, do Meio-Dia, da Rede Onda Digital, me convidou para falar sobre isso. E eu imaginei que aquele momento não era o correto, porque eu não queria ser a protagonista daquele caso, porque eu não era a protagonista. A protagonista, as protagonistas, no plural, são as mulheres lideranças do Parque das Tribos. E para você que não está em Manaus, o Parque das Tribos é considerado hoje o maior bairro em consolidação, bairro indígena em consolidação do Brasil. Ainda não foi homologado, hoje é um parque reserva, mas ele está nesse processo e lá tem quase 1.000 famílias, 37 etnias, que foi ocupado a partir de 2014. Depois de conflitos fundiários. Então, é bom a gente dar esse parênteses só para finalizar. E, inclusive, o trabalho ele acabou virando tema de um livro, Entrelace de Gênero na Amazônia, Protagonismo Feminino, Indígena e Outras Intersecções, com a professora Iraildes Caldas, com outros colegas também publicando aqui artigos junto com ela, maravilhosa. E, na época, a gente teve uma liderança indígena que era abordada dentro do trabalho e que entrou com um pedido de impugnação na Universidade Federal porque se sentiu ofendido. Agora, você sabe o meu trabalho de mestrado. Ele passa por um edital que avalia o teu pré-projeto. Depois você tem as disciplinas. Depois você passa ali por todo um processo de provas, de publicação de artigos. Você depois tem a defesa. Então, assim, são 2 anos e meio, quase 3 anos, passando por prova após prova e análise de uma banca. E você ainda tem os termos de consentimento livre esclarecido E de quem... a gente tinha não só os termos, Érica, a gente tinha os vídeos das mulheres gravando sobre isso, que virou também um doc. Então, quando eu vi aquele pedido de impugnação, eu recebi com muita naturalidade. Muita naturalidade porque, afinal de contas, a gente viu que uma das pessoas ali implicadas no trabalho, eram justamente um dos alvos dessa pesquisa. Agora, compreenda, o título, ele fala sobre a busca pelo poder feminino dentro do Parque das Tribos, e uma liderança Cocama, que hoje é a cacica geral, Lutana Cocama, que era e continua sendo, segundo os documentos oficiais, e como aquilo deixava as lideranças masculinas receosas em terem seu poder tomado, em tese, por essa mulher. Só que essa mulher... as terras eram dos pais dessa mulher. E ela poderia ter ficado só para ela. O que ela fez? Ela dividiu e, junto com a FUNAI, foi lá e chamou as outras famílias indígenas para ocuparem juntos a partir de 2014. Agora, em relação a eu ter visto essas críticas, as críticas elas não tinham fundamentação científica, Érica. Elas não tinham, elas eram baseadas em abordagens misóginas, machistas e políticas. Quando a gente percebia de quem era o dono do portal, eram justamente pessoas às quais a gente faz crítica dentro da Rede Cenário. Então, e a própria liderança envolvida nesse pedido de impugnação, você entrava nas redes sociais, era justamente ligada a esses políticos aos quais a Rede Cenário atua de uma forma crítica, mas fundamentada. Então, a gente viu ali uma questão política e não científica, porque não havia uma fundamentação. Imagina, uma dissertação tem 150 páginas. Aí vem o dono de um portal, em 10 linhas, dizer que
a pesquisadora não considerou o fato de que aquela liderança também ajuda na comunidade. Ajuda como? De uma forma paternalista, impedindo a mulher de falar, de ter voz dentro de uma Assembleia Geral e dando para ela um telefone, pagando um absorvente. É isso que acontecia lá. Mas muita coisa mudou depois da pesquisa. E os portais de notícias foram processados naturalmente porque não havia uma porque se você contesta uma pesquisa científica, você tem que vir com outra pesquisa científica. Você que é mestre e está indo para o doutorado sabe disso. Eu não posso contestar uma pesquisa científica porque eu não gosto da Paula, porque eu não gosto da atuação da Rede Cenário. A UFAM arquivou a impugnação, o material foi publicado e a gente seguiu, inclusive, com a publicação do vídeo documentário sobre o assunto. Hoje, incrivelmente, as mulheres dentro do Parque das Tribos e de uma forma muito consciente viram esse trabalho também como uma maneira de despertar politicamente. Mais do que pauta política, você chegou a detectar uma certa violência De gênero. E sem vitimismo nenhum, sabe, Artemisa, Érica, Carla e Audrey? Eu percebi que na abordagem da linha editorial desses donos de portais de notícia, além de não haver uma fundamentação científica, havia um certo despeito. Porque no editorial tinha assim, Paula Litaif, que é dona da Cenário, que cresceu estranhamente nos últimos anos. Falei, a gente está falando de uma pesquisa. A doutora Ildes, como é que ela viu isso? Assim? Ela viu de uma forma muito tranquila, porque ela disse que ela esperava isso. E você sabe que numa pesquisa de mestrado, é o nome dela. E ela viu de uma forma muito tranquila. Ela disse, Paula, mas tu não poderia esperar diferente. Esse trabalho é inédito, nunca ninguém falou sobre isso dentro de uma comunidade indígena, porque eles entendem violência de gênero como algo cultural. Foi o que chamou a atenção quando eu li sobre as matérias, que teve essas lideranças que entraram, e isso não é comum de ter um movimento como esse dentro da universidade pedindo impugnação. Inclusive, tem vários estudos de várias vertentes, de várias questões e não é. Mas é interessante porque isso foi parar na UNB. E um grupo de mulheres pesquisadoras dentro da UNB convidou a mim e Iraildes Caldas para fazer junto com eles um projeto sobre violência de gênero no Brasil. Então, para o ano que vem, é um projeto que, graças à repercussão dos donos de sites que foram contrários, a gente foi convidada para isso. Mas essa pessoa que vai falar agora, que inclusive nós também temos uma surpresa para você, essa pessoa vai falar muito bem da sua trajetória profissional. Vamos acompanhar? Eu conheci a Paula Litaif quando eu era editora executiva no Diário do Amazonas. Então éramos eu, Sérgio Bartolo, diretor, Márcia Guimarães, editora de política, e a Paula chegou na redação, a gente não a conhecia muito bem, e a gente pode dizer assim que ela chegou ainda um pouco crua, digamos assim. E ela foi galgando um caminho muito bonito ali no Diário, porque ela era assim, do trabalho mesmo. Não tinha uma pauta que você entregasse para ela que ela não desse conta. E aí lá a gente tinha uma coisa que a gente tinha muito assim, às vezes o repórter trazia a pauta, morria a pauta, mas o texto não correspondia muito. Então assim, a gente começou a ver um potencial nela, e ela começou a se desenvolver muito, tanto é que depois ela era repórter de política, e aí veio aquelas pautas brabas mesmo, veio aquele famoso caso Wallace, que ela mergulhou de cabeça. Às vezes, meia-noite, a gente ainda estava esperando ela chegar da delegacia. Então, assim, a Paula, ela se mostrou uma profissional muito dedicada e muito comprometida. Isso era uma das características que a gente admirava muito nela, porque ela cresceu muito profissionalmente. E depois eu fui embora de Manaus, e aí chegou um belo momento que a gente sempre manteve contato. Um belo dia eu morava fora na época, ela me disse que ia abrir plena pandemia 2020, que ia fundar um portal. Isso tu é doida, mulher? Plena pandemia, tudo fechado, onde vai pra... E abriu, que hoje é a Cenário, que inclusive agora eu que era chefe dela, agora ela não é nem minha chefe, né, minha patroa agora. E eu fiquei muito feliz. Então, assim,
E ela hoje tem o lado empresarial, né? Que é aquela coisa de fazer girar o negócio e o lado empresarial com o lado jornalístico, que isso é muito interessante. Hoje eu tenho uma relação aqui muito profissional, mas como a gente tem esse conhecimento, né, de muito tempo, eu acho que ela cresceu muito, assim, tanto como pessoa como profissional. Eu acho que o importante é que ela se tornou daquela profissional que chegou ali, né, crua, hoje é uma pessoa muito bem formada, sabe o que quer, sabe onde quer chegar e sabe por que existe essa empresa. Eu acho isso muito legal. E eu fico muito feliz de ver isso e hoje em dia até fazer parte, né, desse projeto. Então, eu só desejo muito sucesso para a Paula Littaif e que ela continue galgando os degraus que ela está pensando em galgar e que chegue muito longe. E Artemisa, olha, a Ana Cláudia Leocádio é uma grande inspiração para mim no jornalismo. Foi minha chefe, amiga, e hoje eu tenho a honra de tê-la trabalhando comigo dentro da Cenário lá como nossa correspondente em Brasília. Obrigada, Ana. E é tão bom, né, a gente ouvir isso de alguém que viu a gente lá atrás, acompanhou a nossa trajetória e a gente ter esse feedback. E esses laços que se mantêm, né? Porque você teve essa relação com ela lá atrás, hoje ela está trabalhando com você na Rede Cenário, né? Então, essa sororidade e ela falar dessa forma de você, eu acho que é uma coisa... Cadê eu lá em cima? Todo mundo se emocionando. Agora, dando continuidade, vou falar um pouquinho da minha trajetória. A gente já está no finalzinho já do nosso programa, do nosso primeiro podcast, As Jornalistas. Então, eu atuo há 27 anos, né? Tenho alguns trabalhos realizados, inclusive como repórter da Região Amazônica, passei ali 12 anos, fui correspondente da sucursal em Brasília, repórter de rede da TV Cultura, na época era TV Cultura, hoje é Encontro das Águas, e também fui apresentadora do Roda Viva Amazonas, que inclusive nessa época para mim foi um divisor de águas apresentar o Roda Viva. Fui também repórter e apresentadora do programa 18 Horas da Rádio Mix. Desde 2019 eu faço parte com vocês da AGEB, que é a Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil. Inclusive recebi esse troféu aqui, não sei se está dando para ver ali, ó, o troféu Elô Veloso Fernandes. Fui destaque esse ano, contei minha trajetória no jornalismo, é um projeto da AGEB de Santa Catarina, em que vários jornalistas contam a sua trajetória no jornalismo, e eu, juntamente com a Carol Queiroz daqui, nós recebemos o troféu. E a Ana Patrícia também, que é a gebiana daqui, representou a gente lá em Santa Catarina, enfim. Em 2023, eu tomei posse como coordenadora estadual da Associação Brasileira de Profissionais de Cerimonial, e atualmente eu estou como vice-presidente da AGEB Amazonas. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória no jornalismo. E antes de chamar o vídeo, Quebrando Protocolos, meu sonho era conhecer a Artemisa Gadelha. Eu também admirava muito o trabalho da Artemisa. Eu assistia, né? Quem não assistia, né? Então, assim, queria ser jornalista. E aí não fui por esse segmento, né? Como já foi colocado aqui. Mas quando eu a via na TV, eu disse assim, que mulher bonita. A voz dessa mulher... Aí eu ficava ouvindo elas o dia todinho, se fosse necessário. E aí, quando ela teve todo esse... Ela já falou da biografia, né? E, gente, quando eu assistia, me passava aquele sentimento de quem tá por trás, né? De quem tá assistindo e dizia assim, nossa, onde ela tá? Então, quando eu via ela andando, né? Que ela ia nas palafitas, são várias as matérias que foram feitas. E... a repercussão das notícias, né? Gente, eu com água até o joelho. E o meu médico, sua louca, como é que você entrou aí? Isso daí é um esgoto. Ali ao lado da Constantino Neri, né? E por que eu tô falando isso? Porque como ela ficou nas câmeras, a gente foi colocando aqui várias, foi na escrita, né? E ela ficou na câmera, então assim, era um papel tipo heroína. E quero ser essa jornalista que eu quero que eu faça, inspiração. Isso, né? E foi uma inspiração. E quando eu me vim para a área de comunicação e tornei jornalista, eu lembro que eu pensava nela. E quando eu conheci e me tornei amiga dela, aí eu falei, amiga, deixa eu pegar em ti, assim. Eu sou uma pessoa que, né, sou sua fã. Mas eu entendo isso, hoje em dia, tento entender um pouco, né, a gente, às vezes quando as pessoas abordam, né, a pessoa que está no vídeo,
você se sente muito próximo dessas pessoas, né? Eu tive a oportunidade, inclusive, de participar da edição do Jornal Nacional em 2009. Então, participei dessa edição. Quando eu cheguei lá, que eu participei da reunião com William Bonner, que eu vi a Fátima Bernardes, é como se eu já conhecesse há muito tempo, né? Tirei foto com ele, enfim, não tietei daquela forma para não parecer, né, tão... Mas por dentro eu estava numa alegria só, é como se aquelas pessoas fizessem parte realmente da minha vida e fazem, de certa forma. Elas né? fazem parte, elas Sim. estão todo dia dentro da tua casa. Dentro dessa ideia, assim, Artemisa, o que te inspirou aí para o jornalismo, para a televisão? Tipo, dentro da tua casa, na tua convivência familiar, com teus amigos, como é que tu foste parar, assim, dentro da televisão? Porque eu sei que na época era muito mais difícil do que é hoje, né? É verdade. Para você entrar dentro de uma... na tela de uma emissora Globo, não era algo fácil, eram vários testes. Eu acho que se eu fosse analisar, isso vem desde muito cedo. Eu sou mãe, sou filha de mãe solteira, por isso que eu me identifiquei muito com a tua história, porque a minha avó, ela terminou o casamento dela com 18 anos, grávida da minha mãe de 5 meses, porque meu avô violentou ela. Então, minha avó ali se separou e cuidou da filha e foi trabalhar para sustentar essa filha. Minha mãe também é uma pessoa muito forte, né, muito guerreira, e hoje eu até cuido da minha mãe tem Alzheimer. Então eu vi tudo isso e eu não tive o meu pai perto, né, eu não tive essa questão do meu pai. Então eu entendo hoje que eu escolhi alguns caminhos, inclusive o do jornalismo e talvez a TV, para que esse pai me visse. Ai, que interessante. Né? Talvez eu cheguei a essa conclusão. Nunca falei sobre isso, é a primeira vez que eu estou falando. Importante falar sobre isso. Quantas outras meninas estão vivendo isso? Sim, né? E mais do que isso também, eu nunca gostei do habitual, a rotina. Eu acho muito chato. No jornalismo não tem rotina. Não tem rotina, né? Você conhece pessoas diferentes. E mesmo que você fale do mesmo assunto, a mesma história, mas é de uma forma diferente. Tem uma novidade também. E para finalizar, né, eu vejo assim que você consegue transformar uma sociedade. Você é voz de pessoas que naquele momento talvez não tenham voz. E você consegue ser a voz dessas pessoas. E eu acho muito legal, sempre achei. Aquele buraco que está ali 6 meses. Isso eu estou falando de coisa talvez pequena, né? Mas não para aquela comunidade. Um buraco que está ali 6 meses. E você chega e fala, e em 2 dias tu passa, o buraco está fechado. Então, eu acho que nós temos um papel muito grande de transformação. E eu vi isso no jornalismo. De ser essa voz, de poder... de poder transformar, de poder, né, melhorar a vida de muitas pessoas, inclusive a minha. O meu vídeo, né? Tem meu vídeo, eu posso ver meu vídeo? Meu vídeo! Vamos ver meu vídeo, verdade. Oi, tudo bom? Artemisa, tô aqui para falar com você e para você sobre 3 palavras que simbolizam muito essa relação profissional que a gente teve ao longo dessas décadas, né? A primeira palavra é gratidão. Quando a gente relembra o que a gente viveu, a gente tem que ser grato, né? Então, gratidão por nossos caminhos terem se encontrado, gratidão por tudo que a gente viveu. Os momentos bons, aqueles momentos que a gente teve embates, porque a crítica faz parte do processo. Quem no mundo vive sem isso, né? Então, os embates, os momentos de tensão, porque no jornalismo isso é rotina, faz parte do nosso dia a dia. Enfim, tudo isso faz parte de aprendizado, tudo isso faz parte de nosso crescimento profissional e pessoal, e por isso nós temos que ser gratos. Olhando para o momento atual, a gente pensa numa palavra, paixão, que também pode ser amor. Fazer o hoje com intensidade, fazer o agora com a motivação do amor, né? Porque tá lá na Bíblia, né? Sem amor
nada tem valor. E é isso que você faz. Você se entrega com amor a tudo que você vive naquele momento. A todo projeto que você se entrega, você vive com intensidade. E a terceira e última palavra é esperança. Esperança por todo o ciclo que se renova, por tudo que a gente revive e recomeça nessa nossa vida, profissional e pessoal. Esperança de que seremos bons, seremos melhores, seremos maiores. A gente não precisa ser o primeiro em tudo que a gente faz, a gente precisa ser a diferença na vida de pessoas, guardar boas memórias, porque é isso que a gente deve fazer nessa vida, ter boas memórias. E as minhas memórias com você são muito boas. Inclusive, você diz que eu ajudei a construir o seu nome, o nome que você usa como marca profissional. Que bom! Para você ser sincera, eu juro que eu não lembro desse momento, mas que bom que eu ajudei você a construir a marca Artemisa Gadelha. Um beijo para ti, querida. Eu sou muito grata. Eu tenho muita gratidão por ela, não só do nome, mas ela realmente traçou, assim, um pouquinho da Artemisa. Eu sempre digo que se eu sou um pouquinho, qualquer coisinha que eu seja no jornalismo, eu devo muito a ela, ao Dr. Milton Cordeiro, ao Dr. Felipe Dal e ao Dr. Margarido. Maravilha. Que trajetória linda mesmo. Gente, vamos finalizando, mas antes eu quero falar, antes de finalizar, novamente, perdão pela emoção, eu quero falar desse livro aqui, que está na Livraria Valer, inclusive um dos mais vendidos, viu? Poetas, Filósofos e Xamãs, o Encontro com a Palavra. Inclusive, eu falei já o nome dela hoje, que é a Neisa Teixeira. E esse livro, eu até, um resumo bem resumidinho, para você entender, né? Na obra, inclusive, ela traça um percurso que vai de pensadores e criadores da antiguidade e da filosofia ocidental. Então, vale muito a pena acompanhar essa obra da Neisa, novamente, Poetas, Filósofos e Xamãs, que tem aqui na Livraria Valer. Para finalizar mesmo, não podemos deixar de citar a nossa vinheta, que vocês já acompanharam a vinheta linda, com Torrinho e com Aldísio, com a obra maravilhosa de Porto de Lenha. Queria que vocês comentassem rapidamente, com também um destaque em 2025 para a gente fechar. Eu preciso aqui destacar o trabalho da equipe da Rede Cenário. Na COP30. Eu não podia deixar de falar e eu preciso falar que sem essa equipe eu não conseguiria nem estar aqui hoje. Se eu estou aqui hoje conseguindo fazer um projeto a jornalistas que foi idealizado pela Artemisa, é porque eu tenho uma equipe, tenho um staff muito importante. Então, são mais de 30 pessoas atuando em Manaus, Belém, Brasília, e também em determinados estados estratégicos da Amazônia, que formam uma rede de comunicadores. Essa rede de comunicadores atuou com muito trabalho, dedicação na COP30. Fizemos transmissões de podcasts, de documentários que já tínhamos produzido antes e lançamos dentro da COP30. Foram 2 documentários da Cenário que foram lançados este ano, um na COP30, um agora esse mês. E a gente também precisa lembrar, destacar a premiação da equipe que ocorreu esse ano. E a gente não trabalha pensando na premiação. Se vem, que bom, é consequência do trabalho. A gente teve premiação local e nacional com os profissionais de jornalismo da Cenário, tanto em Manaus como em Belém. É importante falar sobre isso, e eu quero agradecer demais essa equipe que trabalha assim, dentro de um modo muito processual, vamos dizer assim, sistemático, mas sem perder a sensibilidade do olhar para a Amazônia, para os povos tradicionais, para o meio ambiente, para a questão socioambiental. Então, eu agradeço demais a equipe, inclusive a Bianca Diniz está aqui conosco, nos produzindo também, a Adrisa de Góes, a Aline, que foi ali premiada, Ricardo Oliveira, Aline Bindar e Fábio Cruz em Belém. Então, eu preciso falar dessa equipe, não vou conseguir falar de todo mundo, mas eu inclusive, tenho cada nome ali dentro do nosso expediente, da revistacenario.com.br,
E é importante demais você ter um staff lhe apoiando, né? Então, hoje eu trabalho com profissionais, eu tenho orgulho de dizer, profissionais que não trabalham pensando na empresa somente. Eles pensam no legado que cada um vai deixar com seu nome. A próxima. Eu tenho muita gratidão por ter a convite, inclusive, da Artemisa de ter entrado na JEB. Hoje estou aqui, né, integrando ao nosso projeto aí, as jornalistas. Também gratidão a todos vocês, que para mim é um desafio, né? E realizei também um sonho, né, que foi conhecer São Gabriel da Cachoeira. Fiz minhas reportagens, né, e comecei a fazer vídeos. E mais do que tudo isso, né, eu agradeço, eu acordo já agradecendo a Deus pela saúde, né? E eu acho que esse ano, não vou dizer que foi, lógico, foi um ano muito bom, mas eu tenho certeza que 2026 será um ano muito melhor, né, para todos nós, como a Silene disse aí, a esperança, né? Eu acho muito bacana isso e peço a saúde para todos nós, para os nossos familiares, para o pai da Paula. Obrigada. E é isso, gente. Eu acho que nós só temos a agradecer, né? E vamos lá, 2026, que seja um ano muito melhor, de novos desafios pra gente, mas que nós vamos, né, superar, que vai ser um ano também de eleições, né? E é isso. 2025, nossa. A gente tá falando sobre isso, né? É um ano muito difícil. 2025, gente, para mim está sendo muito significativo, porque meu trabalho dentro da pesquisa, ele não é de agora, né? Atuei na Fiocruz, atuei no Ministério da Saúde, conheço toda a Amazônia, né? Todo o estado do Amazonas, profundamente, trabalhando com povos tradicionais, trabalhando com ribeirinhos. E ter tido reconhecimento, né? Inclusive, ter sido notícia de uma forma nacional e me colocando como a mulher da pesquisa qualitativa no Amazonas, para mim foi muito significativo. É um reconhecimento de uma trajetória que não é de agora, é de muitos anos também, né? E chegar para fazer pesquisa com a temática de política é punk, vocês sabem disso. E o debate político, né, que é uma parceria com a Rede Onda Digital, para mim foi muito significativo porque Letícia tomou a frente, né, e deu assim uma brilhante condução. Não poderia deixar de parabenizá-la e parabenizar o meu esposo, que está à frente da redação, que está à frente. Fabrício não é das câmeras, mas ele é o que sustenta a gente por trás. E isso é importantíssimo, ser o amor da minha vida. E esse ano a gente está finalizando com um presente muito grande, que eu quero agradecer a toda a nossa equipe do Convergente, do Portal Manaus, mas também a duas pessoas especiais, que são nossos psicólogos, né? Trabalhar com uma empresa familiar não é fácil, gente. Não é. E a gente teve, assim, um apoio muito significativo, que a nossa família, assim, ela está passando por uma resignificação muito grande, né? Na forma que a gente se relaciona, no amor que a gente tem. E muita coisa acontecendo nesse final de ano, né? E, assim, pedindo energia de todo mundo que está assistindo a gente para a recuperação plena da minha sogra. É uma segunda mãe para mim, uma pessoa que eu amo bastante, também está enfrentando aí uma fase que vai sair muito vitoriosa. Quero dizer para você, Paula, estou aqui também, né? A gente não vive só trabalho, gente. A gente vive a nossa vida. Claro. E é lá atrás, né, com essas pessoas que são a nossa sustentação, que são os nossos amores. Então é isso que eu quero dizer, para que o grande presente que eu tive foi esse, principalmente da AGEB, onde eu voltei a escrever. Gosto muito da questão de escrever. Artemisa é minha madrinha da AGEB, né? E agora, finalizando, as jornalistas. Com vocês aqui. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Bom, como eu falei, 2025 foi um ano muito transformador na minha vida, em vários aspectos. Pessoal, profissional, familiar, espiritual. Eu tive grandes desafios, e desses eu posso falar para vocês, se eu não ganhei, eu aprendi, porque a gente nunca perde. E retomar a sua carreira depois dos 40 anos, depois de um divórcio,
ainda com 2 filhos pequenos, num meio que a gente sabe que é tão competitivo e que as coisas são tão para ontem hoje em dia, não é fácil. Mas eu já falei aqui e eu vou falar de novo. É possível. O que não é possível é você desistir. Porque ao mesmo tempo que você perde desistindo, você perde tentando. Então, tente. Pode ser o que for, vá até seu último suspiro. Como disse a Audrey, eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo. E é isso, a gente tem que ir com medo mesmo. Principalmente nós, mulheres, que já nascemos sabendo que a gente vai ter outras dificuldades pelas quais os homens não passam. Só que a gente tem que tentar. E é isso, 2025 eu posso definir como uma palavra. Foi um ano transformador na minha vida. Muito feliz por várias conquistas. Feliz por ter entrado na AGEB, minha madrinha Artemisa também, ela conseguiu falar assim, vamos... Artemisa é madrinha de todo mundo, né? Minha também. É madrinha de todo mundo, e ela também me convidou para uma exposição muito importante, a exposição Elas, que aconteceu aqui em Manaus. Foi um período muito... Eu sinto que foi um ano, está sendo um ano de eu me reencontrar. Quem é que eu sou? O que é que eu quero? Minha família precisa de mim. Tem pessoas muito próximas que precisam de mim e eu não tenho o direito de desistir. Primeiro porque, sendo mãe, a gente sempre é exemplo. Então, eu não me dou esse direito de desistir. Tudo que eu passei esse ano foi muito gratificante. Eu estou muito grata a Deus. E pedir que 2026 venha com tudo, porque eu também não gosto de ficar parada. Que seja no planeta, que seja em política, vamos para cima. Esse projeto As Jornalistas é um projeto que é muito bonito, muito importante, quero te parabenizar, porque você está conseguindo puxar, mesmo cada uma aqui com compromisso, a gente está aqui e conta comigo. Eu acho que a gente tem que se ajudar, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui. Meu 2025, eu só tenho a agradecer por esse ano. Eu já tinha um projeto há 5 anos e esse projeto não saía ali do papel. Eu tive a oportunidade de lançar esse ano o blog da Gadelha e também tive a oportunidade de comprar a cama hospitalar da minha mãe, a melhor cama hospitalar, uma cama de UTI. Nossa. E se eu puder escolher um nome esse ano de uma pessoa, eu escolho o nome da Paula Litaif. Porque a Paula, olha, por incrível que pareça, nós não somos amigas. Nós não somos inimigas, nós somos colegas de profissão, mas a gente não tem uma amizade de estar na casa da outra, de sair. Talvez a gente crie, né, esse vínculo. Sim. Mas assim, a gente tem muito respeito uma pela outra. Obrigada. E se eu puder escolher um nome esse ano, eu escolho o nome da Paula Litaif, que foi uma pessoa que realmente ela me empurrou para frente. E por isso que hoje nós estamos aqui, As Jornalistas. Parabéns. Obrigada. De apoio maravilhoso. Gente, muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E olha, a gente vem com muito mais em 2026. A gente se vê lá e antes disso, novamente agradecer a Valer Teatro. Obrigada por todas vocês. Gente, adorei. Até 2026 com o podcast As Jornalistas. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Porto de